Gravando, pessoal. Vamos começar a aula. Valquíria está sem o Tava áudio. mudo. Pai, te agradecemos por estarmos mais uma noite Amém, reunidos Jesus. para aprendermos mais da tua palavra, Senhor. Obrigado, E Jesus. estejamos com o coração aberto para receber cada palavra e que venha frutificar, Pai. Senhor, para Amém, Jesus. podermos dar frutos, Pai, aonde o Senhor quer que dê e aonde o Senhor quer que possamos levar, Pai, todo esse Amém, aprendizado, Jesus. Pai, de hoje, Pai. Que o Senhor abençoe a vida do pastor Marcelo, da Adriana, que tem se mostrado, Pai, pessoas que querem nos ajudar, né, a trazer a tua palavra, mais conhecimento para nós. Que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada um deles, Senhor. E abençoe a vida de cada irmão que está presente hoje nesse estudo e aqueles que também que não puderam participar hoje, em nome de Jesus. Amém. Jesus. Amém. Amém e amém. Bom, povo de Deus, semana passada a gente terminou no Mateus 5:6, né? Que os bem-aventurados, os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Vocês lembram, né? A gente até viu o tipo de fome e sede, né? Que ele estava falando, e se a gente tiver essa fome, essa sede pela justiça dele, há uma promessa, que nós seremos saciados, né? E hoje a gente vai começar com a próxima beatitude, que é Mateus 5:7, né? A próxima boa atitude. Muitas Bíblias, né, igreja, trazem a tradução felizes, né? Mas, assim, é mais do que isso, né? Quando ele fala de bem-aventurado, né? Essa boa atitude, é você, tipo, terminar bem aquilo que foi planejado para você, né? Então, quem pode ler para a gente aí Mateus 5:7, por favor. Eu leio, pastor. Amém. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. É bem conhecido, né, até esse verso, e misericórdia é aquela atitude que ela inclui dois aspectos, né? Ela inclui o perdão aos outros, né, a quem nos feriu, nos machucou, e inclui o fazer o bem para os outros, né, para os necessitados. A Bíblia fala desses dois aspectos da misericórdia na parábola do bom samaritano, né? Jesus até disse: quem é que mostrou misericórdia? Ele fala isso, né? Aquele que amou o seu próximo mostrou misericórdia para ele, né? E qual que foi a atitude desse samaritano? Ele ajudou o próximo, né, que estava em necessidade. Então, um é esse auxílio, essa ajuda, né, que a gente estende ao nosso próximo, e o outro aspecto é o aspecto de perdoar sempre, né? Deus é sempre misericordioso conosco, né? Ele perdoou todos os nossos pecados, né? E quando a gente ora o Pai Nosso, o que a gente fala na hora do perdão, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como também nós perdoamos os nossos devedores, né? Isso está lá em Mateus 6, a gente vai ver também mais para frente. Então, se a gente orar na igreja para o Pai perdoar os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós, tá? Mas a gente não perdoou, o que a gente está pedindo para o Pai? Para também não perdoar. Não é? Perdoa os nossos pecados, assim como também nós perdoamos. Então, se a gente está pedindo para Ele perdoar, né? Como nós perdoamos, é tipo assim, me perdoa exatamente como eu perdoo eles. É o que a gente está falando,
para ele, né? Então, assim, se a gente é misericordioso com os outros, com o nosso próximo, né? Deus vai ser misericordioso com a gente do mesmo jeito, tá? Se a gente não for misericordioso com os outros, Deus não será misericordioso conosco. A gente precisa entender isso, né? Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, né? É interessante, né, igreja? E quando alguém fere a gente, vem dois pensamentos assim na nossa mente, né? São até meio não, são bem contraditórios, né? Um é o da misericórdia, né? Eu vou ser misericordioso. E o outro é o do julgamento. Ou é só comigo? O Espírito diz para a gente ser misericordioso e perdoar, sempre, não importa o que faça, né? É o que o Espírito diz. Mas a nossa carne diz para a gente fazer justiça. Diz assim, ele tem que pagar pelo que ele fez. Então, esses dois pensamentos contraditórios vêm na nossa mente toda vez que nós somos feridos, né? E eu queria que alguém abrisse para a gente Tiago 2,13. Se alguém puder ler Tiago 2,13. Vamos contextualizar. Alguém vai? 2, 3 ou 13? 2,13. 13. É, Vou ler. amém. Quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiverem misericórdia dos outros. Mas as pessoas que tiverem misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo final. Então, o que ele está dizendo aqui, né? Que o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou misericórdia. Então, se eu não usei misericórdia com os outros, o meu juízo também vai ser sem misericórdia. E aí ele fala assim, a misericórdia triunfa, né, vence o juízo. Então, é interessante, igreja, que a gente vai ter muita surpresa ao ver Deus julgar os crentes. Aqueles que não foram misericordiosos, né? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, quando a gente tem esses dois pensamentos, né, que eu falei de misericórdia e julgamento, de juízo, qual deles deve triunfar na nossa vida? Misericórdia, né? Então, a marca de uma pessoa de Deus, né, é quando a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia, né? O juízo, povo de Deus, não é para nós, cara, não é da nossa conta, é com Deus, cara. Não é com a gente, isso não é nosso encargo, né? Vamos abrir Romanos 12:19? Se alguém puder ler. Romanos 12:19. Se ninguém abrir, eu leio. Então vamos lá. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras. A vingança cabe a mim. Eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Então, meu povo, o negócio é com Deus. Ele é que retribuirá, né? A nossa parte é sermos misericordiosos, né? É perdoarmos sempre,
Essa é a nossa parte, né? Todos aqueles que nos ofenderam, sem exceção, né? Por isso que eu falo aqui, né? A gente tem que ler com muito zelo as Escrituras. A gente vai ver muito juízo de Deus sobre aqueles que não perdoaram naquele dia. Pode ter certeza, porque está escrito, né? E Jesus repetiu isso lá em Mateus 6,15, né? Quando ele, depois do Pai Nosso, ele falou: se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Podem abrir esse texto aí, Mateus 6,15. Né? Então, assim, se ele falou o Pai de vocês, né? Foi dito para quem? Para filhos. Ok? Não é para ímpio. É o Pai de vocês não perdoará. Jesus não disse assim, Deus não perdoará. Isso aqui foi dito para cristão. Tá? Foi para filhos. Ou Deus é pai de quem não crê nele? Né? Então agora eu pergunto para vocês, né, igreja? Se a gente não tiver os nossos pecados perdoados, ok? Estamos numa escola, né? Como que a gente entra no reino de Deus? Vocês acham que vai ter chance depois que a gente morreu? Né? Não. Se a gente morrer sem perdoar alguém e a gente crê na palavra de Deus, aonde a gente vai passar a eternidade? São perguntas que o cristão maduro tem que se fazer, né? Quem que vai poder entrar no céu, igreja, sem ter os pecados perdoados aqui na terra? Né? Não vai haver chance para os nossos pecados serem perdoados depois que a gente morre. Eles precisam ser perdoados aqui na terra. Por isso que é tão importante a gente ser misericordioso, sermos misericordiosos com os outros. Não é uma gentileza que você faz para os outros, você está fazendo para você mesmo. Entendeu? A gente tem que ler com bastante cautela a palavra de Deus, né? E meditar nessas coisas. Eu queria que alguém lesse Mateus 5,8, próximo verso, por favor. Eu leio, Vou pastor. ler. Amém. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, há muitas coisas, né, igreja, que Deus quer revelar, mas para aqueles que são puros de coração, para aqueles que têm coração puro. Então, a falta de pureza no nosso coração cega os nossos olhos, nós não veremos. Tá? E lembra que Jesus disse que os olhos são a lâmpada do corpo? Né? Conecta esse versículo que a gente leu com Lucas 11. Vamos abrir. Lucas 11, 34. Quem pode ler? Né? Então, a gente leu aqui que os limpos de coração verão a Deus. Né? E agora aqui a gente vai para Lucas 11, 34. Eu leio, pastor, 34. Amém. A candeia do corpo é o olho. Sendo o teu olho bom, todo o seu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o seu corpo será tenebroso. Então, os olhos, né, são a lâmpada do corpo. Né? Lê também, Maria Tereza, por favor, o verso 36. 36. Baixa mais. Portanto, se todo o seu corpo for luminoso, não tendo nenhuma parte em trevas, todo será luminoso,
como quando a candeia se ilumina com o seu resplendor. Então, aqui é uma ilustração, igreja, da nossa consciência, tá? O Senhor está mostrando para a gente, a consciência é o olho do nosso coração. Se a gente mantém o nosso coração, ou seja, a consciência limpa, o nosso corpo vai ficar cheio de luz e a gente vai poder ver a Deus. Agora, quando a gente negligencia manter a nossa consciência limpa, né? Tipo, eu continuo fazendo as coisas erradas e não confessando, né? Ou colocando a culpa nos outros, nas circunstâncias. O que que acontece com os nossos olhos? Vão escurecendo, escurecendo, e a gente perde a imagem de Deus, né? A gente vai continuar, igreja, a gente precisa entender isso, com conhecimento bíblico. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando não ver mais a Deus, né? Porque isso aqui não tem a ver com conhecimento, mas com pureza de coração. O meu coração ficando escuro, né? Eu não vou tendo mais a imagem de Deus dentro de mim, né? E a gente pode ver Deus em qualquer circunstância, né? Se o nosso corpo estiver cheio de luz, né? No bem ou no mal que vem sobre nós. A igreja precisa entender isso, né? Que ela só consegue ver Deus quando está tudo bem, né? Quando está tudo mal, né? Mas a gente vai poder ver Deus em qualquer situação, porque Deus usará para o nosso bem em qualquer situação, né? Ó, Jesus pôde ver Deus na pior coisa que aconteceu para ele, quando os soldados romanos vieram, né, pegar ele lá no Getsemane. Pedro viu a traição, né? E os soldados vindo. Mas Jesus disse assim: mas por acaso eu vou negar o cálice que meu pai preparou? Então, assim, a traição pode ter vindo de Judas, a prisão pode ter vindo dos soldados romanos, mas o cálice veio do pai. Estão comigo? Então, tanto faz se a traição vem de um amigo, de um familiar, não importa. Jesus vivia nessa luz, sendo traído, sendo capturado, o coração dele via Deus em todas as coisas, né? Romanos 8:28, né? A gente fala bastante desse verso. Vamos abrir e ler, se alguém puder. Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, a Aninha acabou de ler para a gente todas as coisas, né? Então, qualquer circunstância, qualquer situação, agora, quando o nosso coração é puro, né? Só com esse coração que a gente consegue ver Jesus nas Escrituras. Se não, para nós vão ser só doutrinas, só ensino, né? Então, quando o nosso coração é puro, né, os nossos olhos estão limpos, na mesma Escritura onde estão vendo doutrinas, a gente está vendo Jesus, né? A gente vê a glória de Jesus revelada através do Espírito Santo, né? E aí, quanto mais a gente consegue enxergá-lo nas Escrituras, mais de perto a gente consegue segui-lo. E aí a gente caminha para a próxima beatitude, que é as 9, né, boas atitudes que todo cristão deveria ter. É Mateus 5:9. Quem pode ler para a gente? Vou ler. Amém. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.
Então, quem que serão, que a Alicinha leu para a gente aqui, que serão chamados filhos de Deus? Os pacificadores. E o oposto do pacificador, quem que é? É o encrenqueiro, né? É o que... O mudo. Peraí que você ficou mudo. Desativar mudo. Estão ouvindo? Então, Pronto. Tá. Qual que é a nossa reputação, igreja, no nosso meio? Cada um faz a sua autoanálise. Eu estou fazendo a minha aí. Pacificador, encrenqueiro ou neutro? Porque se for neutro, também não vai ser chamado de filho de Deus. Ah, eu fico na minha. Agora Entendeu? tá ficando mais interessante. Lembra quando Jesus nasceu? O que aconteceu? Vamos abrir Lucas 2, 13 e 14. Se alguém puder ler Lucas 2, 13 e 14. Eu leio. Alguém? Lucas 2, Amém. 13 e 14. 13 e 14. Tá. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem, né? Então Deus se deleita, né? Ele tem prazer naqueles que buscam a paz. E o mundo está cheio do oposto disso, né? É só contenda, é guerra, é murmuração, né? Porque o mundo está em trevas. Então, no meio dessas trevas, há alguns pontos de luz, que são os filhos de Deus, né? E uma marca desses filhos é que eles são pacificadores. O filho de Deus tem que ter essa marca, ser pacificador, né? Se alguém puder abrir Filipenses 2, vamos ler o 14 e o 15, porque aí a gente vai entender o que são trevas. É 14 e 15? É 2, 14 É, e 15? Filipenses 2, 14 e 15. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Astros do mundo, luzeiros do mundo, luz do mundo, né? Então, aqui, o que são trevas que a Aninha acabou de ler? Murmuração, contenda, perversão, corrupção. O texto está falando o que é trevas aqui, ó, né? E o que são os luzeiros, os astros, né, do mundo que traz a luz? Os filhos de Deus, os que pacificam, os que não murmuram, os que não entram em contenda, os que não se pervertem, os que não se corrompem. Estão entendendo? Então, assim, quando Jesus enviou os discípulos dele para o povo de Israel, né? A gente leu lá em Lucas 10. Vamos abrir de novo, se alguém puder ler Lucas 10, 1, o verso 1. Eu leio, pastor. Lucas Amém. 10. 10, 1. Depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante de si, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Então, aqui
ele começou a mandar os discípulos, né, por povo de Israel, de 2 em 2. Lê para a gente, Tereza, o 5 e o 6, por favor. Tereza, você está muda, você está lendo? É Lucas 10, 5 e 6. Só para a gente contextualizar o envio. Eu não li, tô estava vendo a mudo, Tereza. pastor? Tava mudo, ninguém ouviu. Ai, perdão, pastor, tá. Então, agora é o 5 e 6, né? 5 e 6, Tá. isso. Se houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, senão voltará para vós. Então, assim, Eu acho que eu não li se o 5, né? Quando entrardes numa casa, dizeis primeiro, paz seja nesta casa. Se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, senão voltará para vós. Isso. E ele ainda disse para permanecer nela, ficar nessa casa, porque vai ser difícil encontrar outra. Por isso que ele diz para não mudar de casa em casa. Se você encontra um filho da paz, não muda de casa, cara, que você não vai encontrar. Não é tão fácil, não, né? Essa é a casa que a gente deve construir como cristão, né? A casa dos filhos da paz, né? Se recusar a brigar, né? É assim, se um se recusa a brigar, tem briga com dois, né? É que nem bater palma, cara. Eu consigo bater palma com uma mão? A gente não consegue, né? Então a gente nunca pode reclamar da falta de paz com outra pessoa, se a gente pode ter a paz. Entendeu? Eu não posso reclamar de falta de paz com meu cônjuge. Não vai ter palma com uma mão só. Então, em uma situação de conflito, a gente sempre deve buscar paz, ou seja, morrer para nós mesmos, né? E deixar o hesitar como quiser, né? Assim, se no final ambos morrem para si mesmo, a gente alcança algo acima da paz, comunhão. Comunhão. Porque paz você pode ter sem ter comunhão. Ok? Paz é quando uma pessoa se recusa a brigar e morre para ela mesma. Né? Eu tenho paz. Eu recusei a briga. Né? Comunhão é quando os dois morrem para os seus direitos e se recusam a murmurar, reclamar. Aí a gente tem comunhão. Né? Então, após a paz, a gente consegue acessar a comunhão. Vamos ver uns versículos que falam da importância disso? Romanos 12, 18. E depois, se alguém puder abrir Provérbios 18, 10. Eu leio Romanos 12, 18. 18. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, assim, se virem contra nós e a gente se recusa a brigar, vai haver paz, independente da comunhão. Ok? Só porque eu me recusei. Então, se possível, no que depender de você, vive em paz. Então, essa paz você sempre consegue. Tá? Do nosso lado, a gente pode morrer para a nossa vontade. Né? Se a gente morre para nós mesmos, a gente sempre vai alcançar a paz, não vai ter guerra. Né? Provérbios 18, 10. Eu leio uma torre forte Amém. é o Senhor, desculpa, torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Desculpa. Não, é assim mesmo. Quando a gente enfrenta controvérsia,
Para onde a gente tem que correr? Torre forte é o nome do Senhor, né? O justo corre para lá e está seguro, né? Está seguro. Então, quando a gente anda nesse caminho, né? A gente cumpre o que está escrito em Provérbios 16:7. Se alguém puder abrir. Dezesseis, 7. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Reconcilia com ele os seus inimigos. Faz viver em paz com os inimigos. Olha que tremendo. Procura o caminho do Senhor e isso vai se cumprir na nossa vida. Se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Estão entendendo? Porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus, né? Para a gente ir um pouquinho mais fundo, eu queria que alguém lesse Hebreus 12:14. Estamos falando em paz, hein, meu povo? Eu leio. Amém. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, aqui, ó. Viver em paz com todos. Vizinho, cunhado, sogra, sogro, familiares, né? Todos aqueles que tentaram levar vantagem em cima da gente, procurar viver em paz com eles. Então, não é apenas a santificação, é também viver em paz com todos, porque assim, no meio da igreja, né, a religiosidade, alguns buscam uma vida de santidade perante ao Senhor, mas negligenciam a buscar a paz com todos. Então não é só a santificação, viver em paz com todos e busque a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tá? Então, bem-aventurados de novo, né? Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E aqui, de novo, aquela palavra de filhos é aquele filho maduro, tá? É aquele que já aprendeu a morrer para si mesmo, não é o criança que eles estão usando, né? É o termo maduro, né? Que andam seguindo os passos de Jesus mesmo, né? Então, assim, à luz das Escrituras, podemos ser chamados filhos de Deus? Somos pacificadores em nossa casa, em nosso trabalho, com os nossos vizinhos, na nossa igreja, ou somos encrenqueiro gospel? Né? Para a gente fazer, né, essa reflexão. Essas palavras são para isso. Né? Vamos continuar no Mateus 5:10. Agora vai falar de outro tipo de perseguição aqui, ó. Alguém Vou vai? ler. Vou Amém. ler. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, a gente já viu, vocês lembram, né? Que os pobres de espírito também terão o reino de céus, vocês lembram? Então, quando a gente tem uma postura de humildade, né? Buscando ser gentil, buscando ser justo, né? Não buscando apenas os nossos direitos, né? Sabemos que todo aquele que vive essa vida piedosa, né? O que vai acontecer com ele? Vai sofrer perseguição, né? Se a gente resolver viver de maneira justa, seremos perseguidos. O verso é bem claro.
Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. É que o evangelho que está sendo pregado é outro. Paulo já avisou lá em Gálatas, né? É outro. O evangelho é esse aqui, palavras de vida. Ó. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Então, se a gente viver verdadeiramente de maneira justa, vamos ser perseguidos. Ok? Paulo também foi bem claro quanto a isso. 2 Timóteo 3,12. Se alguém puder ler. Posso ler? Vamos Na lá, amor. verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Igreja, não são alguns, e não são muitos, e não é a maioria. São todos. Ok? Ou seja, todos os que decidirem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus. Em nosso trabalho, em nossa escola, em nossa comunidade, em nossa igreja. Então, assim, eu não concordar com alguma prática errada no meu trabalho, né, algo que vai contra os meus princípios, né, que vai violar a minha consciência, eu ter que mentir alguma coisa ou omitir, fingir que não estou sabendo de nada, né? Aceitar propostas que não são bacanas, não contar a verdade. Então, se a gente for piedoso em Cristo, a gente não vai fazer nada disso. O que vai acontecer no seu trabalho? Perseguição. Não tenha dúvida, né? Podemos até perder o emprego, pode acontecer todas essas coisas. Mas, segundo a palavra de Deus, teremos o reino dos céus. Né? Mesmo que custe algo nessa terra, né? Uma posição, uma promoção, né? E aí eu pergunto para vocês, se para conseguir alguma coisa a gente aceita essas coisas, Deus está conosco? Né? E essa mesma palavra fala que Deus sempre nos dará o que precisamos, mas nem sempre o que queremos. É diferente. O que precisamos sempre, Ele vai nos dar. Agora, nem sempre vai ser o que a gente quer. Então, aprender a sofrer perdas na terra pelo reino dos céus. É o que ele está ensinando, né? E o próximo versículo é semelhante a esse. Se alguém puder ler o verso 11, Mateus 5:11. Vou ler. Amém. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Então, que interessante, né? No verso 10, a gente leu que a perseguição vai vir por causa da justiça, né? Uhum. Só que até os não cristãos podem estar nessa causa da justiça. É até triste ver isso, né? Não cristãos lutando por causa da justiça e muitos cristãos calados, né? Só que no verso 11, a perseguição virá por causa de Cristo. Se a gente omitir o fato de ser discípulo de Jesus, né? Talvez a gente tenha algum benefício no trabalho, na escola, mas ao mesmo tempo você está negando, nós estamos negando a obra salvítica àqueles ao nosso redor. Aquele que, de alguma maneira, foi o nosso próximo. E pela nossa omissão, nós negamos a obra salvítica para ele.
né? Então, aqui, ele está indo um pouco mais fundo, né? Ó, insulto, perseguição e mentira por não negar a fé em Jesus. E aí a gente não pode desanimar, né? Porque olha o que fala no verso 12. Lê o 12 também, por favor. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de você. Então, ó, ele manda a gente se alegrar e se exultar, porque é grande a recompensa no céu. E ele ainda usa o exemplo, que assim perseguiram os profetas que viveram antes da gente, né? Olha o que Estevão disse lá em Atos 7. Vamos abrir Atos 7, 52. Atos 7, 5, 2. Eu leio. Amém. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. É isso? Não. Será que eu anotei errado? Falando dos profetas. Atos o quê? Atos 7. Atos 7, 52. Qual dos profetas vossos pais Isso. não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Então, ele está falando assim, qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Né? Eles mataram os que antes anunciavam a vinda de Jesus, né? A vinda do justo. Então, eles sabiam que não havia nenhum que não sofreu perseguição. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Né? Nenhum dos verdadeiros profetas, igreja, foi popular. Nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Né? Porque eles foram levantados para dar o diagnóstico correto e expunham as mazelas do povo, né? E da igreja. Então, lógico que não eram populares, né? Eles foram levantados, né, para falar o que as pessoas precisam ouvir, não o que elas querem ouvir. Eu sei que a igreja procura, né, tem coceira para trazer gente que vai falar o que eu quero ouvir. Mas esses verdadeiros foram levantados para falar o que precisa ouvir, não o que quer ouvir. Mostrar área na palavra de Deus que estão sendo ignoradas, que não estão mais sendo faladas, que nunca deixaram de ser e nunca vão deixar de ser palavra de Deus, mas não estão mais sendo pregadas. Né? Mostrar áreas em nossas vidas, né, primeiro, que estão fora do padrão de Deus, do que Ele quer para nós como família, como filhos, né? E por isso é que eles foram e são perseguidos, né? E se por isso nós formos perseguidos também, a gente vai ser bem-aventurado, ou seja, vai ser abençoado, né? O Drei está falando que nós temos 10 minutos, né? E assim, para a gente ir continuando, lembra lá atrás que eu falei, né, que primeiramente esse sermão foi para os discípulos. Vocês lembram lá, né? A gente leu lá nos primeiros versos, né? E aí agora a gente entra em Mateus 5,13, tá? Tá falando primeiramente para os discípulos. Quem pode ler Mateus 5,13? Acho que se a gente correr, a gente termina, hein? Eu leio, pastor. Vamos lá, meu povo. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com o que se há de salgar, para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então, esse sal da terra que ele está falando, né, vocês são, é para os discípulos, tá? Não é para a multidão. Então, assim, todo discípulo deve ser sal da terra.
E Jesus, né, usava com muita sabedoria as ilustrações para a gente entender o significado espiritual do que ele dizia, né? Então, assim, qual que é o propósito do sal, né? Primeiramente na nossa comida, né? Porque ele está falando de sabor aqui, né? Porque o sal também pode usar para preservar, né? Mas aqui no caso ele está falando de gosto, né? De sabor. Então ele está dizendo que em contato com o mundo nós temos que ter outro sabor. É o que ele está dizendo, né? Trazer o sabor do céu aqui para a terra, né? Como saber o gosto da terra e o gosto do céu? Então, o gosto do mundo, né? As coisas mundanas aí, né? Mercados financeiros, calamidades, guerra, ganância, vaidade, mentira, toda essa coisa é o mundo, né? E o gosto do céu é algo que leva a gente à vida, à verdadeira vida, né? Alegria, paz, bondade. E é raro a gente encontrar, né? É a vida de Cristo em nós que vai dar sabor a esse mundo de caos, né? E quanto sal, vamos trazer aqui a ilustração, a gente precisa para salgar um prato de comida? Aquele saquinho que tem nos restaurantes lá pequenininho de sal é 1 grama. E você usa ele, ele salga o prato inteiro, né? Se o sal for bom, tiver qualidade, um pouquinho resolve, né? Agora, se o sal tiver insípido, né? A gente tem que ir cada vez botando mais, né? Para mudar o sabor do prato. Então, o ponto aqui não é quantidade, é a qualidade. Porque ele fala, ó, se tiver insípido, como restaurar o sabor, né? Ele está dizendo para a gente que o número, igreja, vai ser sempre pequeno. Serão sempre poucos. Por isso que ele está usando essa metáfora aí do sal, né? Quanto sal a gente coloca no prato de comida? É bem pouquinho, né? A proporção do sal em relação à comida, ele está fazendo essa proporção dos verdadeiros discípulos nessa terra. E até dentro das igrejas, né? Que eu sempre falo, é o povo dentro do povo, né? E por causa deles, desses discípulos, né? A gente acaba até sendo livre do juízo. Lembra lá de Sodoma? Abraão lá, negociando com Deus, ó, se tiver 10, se tiver 10 aí, tem misericórdia, né? E não havia. Por isso ela foi destruída, né? Nos tempos de Jeremias, olhem o que o Senhor disse para Jeremias. Jeremias 5:1. E eu vou pedir também para a gente ganhar tempo, que outra pessoa abra Ezequiel 22:30. Então, primeiro Jeremias 5:1 e depois Ezequiel 22:30. Vou ler. Percorram as ruas de Jerusalém, olhem e observem, procurem essas praças para ver se podem encontrar alguém que haja com honestidade e que busque a verdade. Então eu perdoarei a cidade. Então, isso é comum na Bíblia, né? Ele está falando assim, ó, procura nas praças, na rua, vê se acha alguém, se há uma pessoa que pratique justiça ou busque a verdade. Se acharem, eu perdoarei a cidade. Né? E Ezequiel 22:30, também, se alguém puder ler. Vou ler. Amém. Procurei entre eles um homem que reconstituísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim. Peraí. A favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Não encontrei ninguém. Então, nós não estamos falando de quantidade, de 10.000 pessoas, né? Uma pessoa seria suficiente.
Olha a situação, né? Nos tempos lá de Elias, haviam outros 7.000 profetas que não serviam a Baal, né? Referindo-se a cristãos que não se dobraram, né? Que não adoraram ídolos. Mas só um homem, Elias, que podia fazer descer o fogo do céu, né? E hoje não é diferente, igreja. É 1 em 7.000 crentes, entendeu? Só aqueles que buscam viver na face de Deus, né? Como Elias, que era sal na época dele, né? Imagine assim, igreja, tirar o apóstolo Paulo de cena na igreja primitiva. Um homem, tira ele da cena. É óbvio, né, que o propósito de Deus se cumpriria, né? Mesmo Paulo falhando, Deus usaria outras pessoas. Mas a gente vê na Bíblia que Deus faz muito quando encontra um que o ame de todo o coração, né? Então, o ponto aqui não é reclamar e achar que somos poucos, né? Lembre-se que a gente é sal da terra e luz do mundo. A Adri está pedindo para eu concluir, porque eu ia entrar no 14, que é onde fala que nós somos luz do mundo, né? Os discípulos, vocês são luz do mundo. Mas a gente continua na semana que vem. A gente segura o anjo aí, na semana que vem a gente continua para a gente entender, né, esse exemplo que ele deu de lâmpada, né, e de como iluminar, sempre também se referindo à qualidade, não à quantidade, né? Essas coisas nós precisamos, igreja, meditar nelas, porque elas sumiram das igrejas. Não se fala mais nisso. Por isso que a gente fica até assim, né? Meio tocado quando ouve essas coisas. Uma leitura bíblica, a gente fica, porque sumiram mesmo, né? Dos púlpitos, tudo o que Jesus ensinou. Então, semana que vem a gente continua daí, de Mateus 5,14 em diante, tá? Aí a gente vai ver o que ele quis dizer com luz, né? E os exemplos aí que ele deu para a gente. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vou pedir licença, gente. Eu vou ter que sair, tá bom? Um beijo para vocês. Super obrigada. Beijão. Tchau, tchau, Ju. Eu Beijo. vou deixar de gravar para a gente poder